Bem-vindos ao Grupo Familiar. Eu sou a Estela. Teremos aqui minutinhos maravilhosos, porque nós vamos estar em contato com a Palavra de Deus, que vai transformar a nossa vida e vai transformar a nossa semana para melhor. Também quero apresentar todos os meus convidados de hoje, começando aqui pelo Júnior. Olá a todos. Tenham aí um ótimo grupo familiar. Estamos juntos aí por alguns minutinhos e vai ser mesmo muito bom. Valeu, Júnior. A Rebeca. Então, sejam muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E eu sou o Lucas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo familiar. Vamos estar aqui realmente na presença do nosso Deus e você é convidado para ficar conosco até o final desse programa. É isso aí. Olha, vai estar passando aí embaixo as maneiras de você participar hoje do grupo familiar. Eu desde já quero agradecer todos os contatos que nós estamos recebendo de vocês desse lado. Em especial hoje, eu quero ver a participação do pessoal de Mato Grosso do Sul. Se você está assistindo aí de Mato Grosso do Sul, manda um alô pra gente. Você aí de São Paulo tá sempre em peso, Rio de Janeiro. Mas você é do Paraná. Cadê o pessoal do Paraná, Curitiba, o pessoal do Foz do Iguaçu, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal de Chapecó? Cadê o pessoal do Rio Grande do Sul? Queremos também a sua participação. Temos aqui em peso o Nordeste. De onde você vem, Júnior? Eu venho de Alagoas. Alagoas. De onde você vem? De Alagoas. Norte, Sul, Leste, Oeste? Não, Nordeste. Nordeste. Eu venho do Centro-Oeste, venho de São Paulo. Então é a participação em peso do pessoal, mas hoje eu quero a tua participação, nem que seja para dar um oi, fazer o seu pedido de oração, também pedir informações, é claro, mais a respeito das nossas igrejas. Enfim, estamos juntos para mais um grupo familiar. Eu quero convidar todos a ficar de pé. E por que nós começamos com louvor, Lucas? Começamos com louvor para louvarmos ao nosso Deus, entrarmos na presença do nosso Deus com alegria, mostrarmos para Ele o quanto nós estamos felizes por estarmos aqui neste grupo familiar, pelas bênçãos que Ele nos deu no nosso dia, e é para isso que existe o nosso louvor. Bora lá, bendito! Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Mais uma, bendito é o nome, te bendirei ao Senhor, e o meu louvor estará continuamente nos meus lábios. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. O nome do Senhor é, o nome do Senhor é uma forte torre, uma forte torre. Os justos correm por ela e serão salvos. Mais uma, o nome do Senhor. Ele é a nossa força no dia da angústia, no dia da fraqueza, Ele nos dá a mão. Os justos correm por ela e serão salvos. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, sempre. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Mais uma, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor, muito digno de louvor. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Oh, glória, 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 glória ao Rei. Obrigado a Deus pela nossa salvação. Nós andávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos transportou. Mais uma vez, glória, glória. O Senhor nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, glória, 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 glória ao Rei. Exaltamos teu nome, exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus.
Hosana nas alturas. Mais uma vez exaltamos. Exaltamos Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor. com coração de Que nós possamos compreender com todos os santos qual é a altura, a profundidade, a largura do seu grande amor. Mais uma vez exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus, Hosana nas alturas. Aleluia! Nós agradecemos ao Senhor porque Ele é muito bom. A Bíblia diz assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. E por isso que nós podemos bem dizer ao Senhor de muitas formas, de mãos levantadas, com música, com palmas, com danças, com alegria no nosso coração, porque nós assim expressamos o nosso louvor, a nossa honra, a nossa alegria, a nossa atenção para o nosso Deus. Amém? E nós vamos cantar essa música, Minhas Mãos Levantadas, cheias de gratidão. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, coração de louvor, Com coração de louvor. te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Laralai, larai, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, Ó Senhor. com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Obrigado a Deus pelo teu grande amor nas nossas vidas. Também te agradeço por todas as pessoas que nos assistem nesse momento, porque a palavra de Deus vai produzir muitos frutos em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? Podemos todos nos assentar. Valeu, Júnior. Sabe que o grupo familiar é tão importante porque nos ajuda a firmar em Jesus, na palavra e na igreja. Ô, Júnior, fala um pouquinho disso. Conta da tua história também, porque você sempre participou de grupo familiar, né, não? Claramente, desde pequeno, acho que 12, 13 anos já participava. Na verdade, antes, quando menor, ainda já participava de grupo familiar, mas aos 12, 13 foi que começaram a me dar tarefas e eu ficava feliz da vida. Eu sempre era pequeno no grupo familiar e eu ficava, tipo assim, triste porque ninguém me dava tarefa. Até que depois foram me dando tarefa, hoje você dá os anúncios, hoje você... E aí, quando eu comecei a aprender violão, eu falei, hoje você toca. Ixi, eu ficava feliz da vida. Eu chegava mais cedo que todo mundo, ia tocar e participava. E realmente é algo que ajuda a firmar a gente na palavra, na igreja, em Jesus. Aproxima a gente de Deus, aproxima a gente de querer fazer mais para Deus. Isso, a minha vida toda, eu estive no grupo familiar, até hoje estou no grupo familiar. Às vezes mais que um, porque a gente acaba, né, por também ajudar em outros grupos familiares. Mas isso é mesmo muito bom, é algo que prende a gente, que nos aproxima mesmo de Deus e é algo muito importante. Você vê a sabedoria de quem te acompanhava também, de proporcionar que você servisse a Deus com os seus talentos num grupo familiar. E ia puxando lá o fio de ouro do Júnior, né? Para poder servir a Deus aí com seus talentos. Sim. Né? E hoje a gente está aqui participando. E hoje está sendo um irmão mais velho que puxa pelos mais novos também. Exatamente. Muito bem. E você, Rebeca? Qual que é a tua experiência com o grupo familiar, hein? É a mesma dele, só que eu não tocava. Só campainha mesmo, né? Ok. E aí eu participava do grupo familiar desde criança também. E pronto, eu queria ler algum versículo, colocavam para fazer alguma coisa. E aí pronto, eu gostava muito de participar e interagir, né, com os irmãos. Eu sempre fui muito tímida, então não era tão que nem ele, né? Tipo, mas pronto, eu acho que eu só lia e queria mesmo participar, fazer alguma coisa, né?
se sentir meio importante, né? Para fazer alguma coisa assim. Muito mais que uma reunião, o grupo familiar é um projeto muito importante de uma igreja local. Porque tem como objetivo de cuidar do bem mais precioso de Deus aqui nesta terra. E qual é o bem mais precioso de Deus aqui nesta terra? São as pessoas. Você agora ouviu 2 jovens, né, falando de como foram acompanhados num grupo familiar. Tenho certeza, com essa cara de velho que vocês têm, vocês eram crianças na altura até, né, Evelyn? Rebeca, no grupo familiar, né? Sim, sim. Então, olha lá como quando a criança também é ensinada nos caminhos de Deus, a criança envelhece, não que vocês sejam velhos, tá bom? Mas vão ficando mais velhos, mais maduros, mas não se desviam dos caminhos do Senhor, né? E essa é a importância na vida de uma criança, de um jovem, de um adulto, não importa a idade, porque a essência está lá. E nós conseguimos isso também no grupo familiar. Por isso eu acho que realmente não é uma coincidência hoje você está assistindo esse programa. Por que no meio de tanta programação na televisão ou na internet, você está preso aqui para ouvir falar de Deus num grupo familiar? Fica até o final desse programa, porque hoje Deus está causando um encontro para você receber a mensagem que será dada hoje aqui para a tua vida, certo? Eu agora quero falar sobre relacionamentos. No grupo familiar, sempre nós temos um espaço onde nós falamos disso. Eu quero pedir para você, Rebeca, abrir lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 28 e também 29. Pode ler para a gente? Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre discernir o corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo estava se referindo à Santa Ceia. E eu quero pedir aqui para o Lucas explicar um pouquinho daquilo que você entende desse versículo, Lucas. Então, nós começamos a ver aqui no início desse versículo que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, o homem, nós, temos que olhar para dentro de nós, temos que ver como está a nossa vida para termos mais comunhão com Deus. Por quê? Porque eu preciso, primeiramente, que a minha vida esteja bem com Deus, que a minha vida esteja correndo de acordo com a maneira como Deus deseja que ela corra, para que eu possa ter mais intimidade com Deus, para que eu possa entrar na presença dele. Então, quando nós vemos ali o examine-se, pois, o homem a si mesmo, está falando, se eu encontrar aqui no meu coração, se eu encontrar na minha vida alguma coisa que desagradou a Deus, é isso que eu tenho que limpar. Se eu encontrar uma falta, se eu encontrar uma falta de perdão, algo que eu fiz que eu sei que, olha, isso que eu fiz deixa o meu Deus triste, me afasta desse Deus. Então, é exatamente isso que eu tenho que encontrar e tirar da minha vida. Para quê? Para que eu possa ter mais contato com Deus, para que eu possa ter uma intimidade maior com Ele. Inclusive, nós vemos que é examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, não é ao seu irmão, não é ao próximo, mas é a si mesmo. A Bíblia também nos fala o quê? Que eu tenho primeiramente que tirar a trave que está no meu olho, para depois eu cuidar do cisco que entrou no olho do meu irmão. Ou seja, de repente eu estou olhando para a vida do meu irmão, que tem uma falha pequenininha. E na minha vida eu tenho uma falha gigantesca, mas o mais importante é olhar para o cisco que está no olho do irmãozinho. Não. Primeiramente eu vou corrigir a minha vida, corrigir as minhas falhas, e assim, com a minha vida andando de acordo com a vontade de Deus, eu posso ajudar o meu próximo. Com a minha vida andando de acordo com a vontade de Deus, eu tenho mais intimidade com Ele. Eu falo e Ele me ouve, e eu ouço quando Ele fala de volta. Isso é maravilhoso, Lucas. Discernir o corpo de Cristo. Sempre quando você ouvir falar do corpo de Cristo na Bíblia, você vai se lembrar da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo e eu falei de igreja, né? Quando nós falamos de igreja, vamos também definir o que é igreja. Porque igreja não é cadeira, igreja não é som, igreja não é grupo de louvor, não é instrumento, não é nada disso. Igreja são pessoas. A igreja são pessoas. E quando nós falhamos na comunhão, no relacionamento, também estamos deixando de discernir o corpo de Cristo. Sabe que existem resultados muito maléficos quando o crente não reconhece
os cuidados em ter com o corpo. Na perspectiva corpo, na perspectiva corporativa, não dá para vivermos de forma isolada. Não dá para nós vivermos de uma forma egoísta. E quando a gente fala assim, como é que nós cuidamos do corpo? Muito simples. Aí eu vou aqui para a história do Júnior. Cuidamos do corpo, Júnior, quando você cuidava no novo convertido, sim, durante a semana, né? Como é que um irmão mais velho cuida de um novo convertido, por exemplo? Ele acompanha, ele pergunta como é que está a vida, o que é que está acontecendo, ele ajuda, ensina ele a orar, porque um novo convertido não sabe. Às vezes ele quer orar, quer pedir a Deus alguma coisa e não sabe. Vai na igreja, ouve aquelas orações todas bonitas e às vezes tem até vergonha de falar com Deus por não saber orar daquele jeito. E a gente, como já aprendeu um pouco mais antes, a gente ensina ele a orar, a gente ensina ele o que é que Deus se agrada, o que é que Deus não se agrada. A gente encaminha ele da mesma forma que alguém um dia fez com a gente. Às vezes você pode pensar assim, mas como é que eu faço isso? Quais são os procedimentos? Em qual ordem que eu faço? 1, 2, 3. Quando você tem um amor de Deus. Mas também quando você tem um amor pelas pessoas, quando você tem esse zelo pelas pessoas, Deus te dá sabedoria. É a mesma coisa com o filho. Alguém te dá um curso de como, o procedimento, do que você tem que fazer com o filho? Não. Você ama teu filho, você ama a tua filha. E o teu amor faz as coisas acontecerem, né? Então, discernir o corpo de Cristo é zelar pelas pessoas, é amar. E como é que você pode cuidar do corpo de Cristo? Olha, está tudo relacionado aqui com o grupo familiar. É você ter esse cuidado com as pessoas que Deus colocou perto de você, acompanhando, amando, orando, ensinando a ler a Bíblia, ensinando o beabá da Bíblia, né? Então, e da caminhada da fé, da caminhada cristã. Amém? Lucas, eu quero te pedir essa ajuda, porque eu, nessa semana, quero discernir o corpo de Cristo. E engraçado que o corpo de Cristo é assim, Jesus é a cabeça do corpo, né? Existe aqui o coletivo, corpo. Mas individualmente, nós somos os seus membros em particular, e os membros trabalham a favor do corpo. O meu braço direito, e o esquerdo também, trabalha em favor de todo o corpo. O meu pé, os meus tendões, o meu joelho, até os órgãos que não se vê, porque tem a parte que se vê, né? Mas tem até os órgãos que não se vê. Tudo é corpo, trabalha para o bem do corpo que é coletivo. Mas tem aqui órgãos, vamos dizer assim, né? Membros individuais. E isso também é discernir o corpo de Cristo. A mão nunca vai ser igual ao pulmão. O pé não vai ser igual ao nariz. Não é verdade? E assim também é no corpo de Cristo. E discernir o corpo de Cristo é nós entendermos as nossas diferenças também. Exatamente. Amém? Bom, então, vamos fazer uma oração? Vamos fazer a oração. Então, vou convidar todos a repetirem comigo, dizendo assim: Senhor meu Deus, primeiramente, eu te agradeço pela minha vida e peço perdão pelos meus erros e por qualquer coisa que eu fiz que me afastou do Senhor. Eu te peço que o Senhor me ajude a amar o meu próximo e a ensiná-lo os teus caminhos. Que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa, a cada dia, discernir mais o corpo de Cristo, para que juntos, em união, possamos todos caminhar contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos conseguir nessa semana, Lucas? Amém? Amém. Eu agora quero falar da área financeira. E é muito importante nós falarmos dessa área, porque por causa de problemas financeiros, muita gente está tendo problema no casamento, na família. Por problemas financeiros, muita gente não dorme bem. E nós precisamos de saber qual é a vontade de Deus e precisamos entender quais são os princípios de Deus na nossa vida. Muita gente tem entrado em contato com a gente e tem me perguntado, mas da onde sai tudo isso? Pode ter algum livro que eu possa buscar mais desse conhecimento? Tem sim. Nesses contatos que estão passando aqui embaixo, você pode também adquirir esse livro aqui. E sempre nós falamos baseado na palavra de Deus, claro, em versículos, nas doutrinas bíblicas, mas
esse livro é uma indicação para você nessa semana que vai te ajudar muito a ter conhecimento e libertação na área financeira, tá bom? Entre em contato aqui com esse número que eles vão te ajudar. Bom, dinheiro não é bom, dinheiro não é mal, porque dinheiro toma cor do coração de quem o usa. E é interessante porque existem muitos pensamentos errados de algumas pessoas, por exemplo, que Deus é contra a riqueza, e quando nós olhamos para a Bíblia, vemos exatamente o oposto, que Deus é contra a pobreza. Por isso que lá em Coríntios fala, Coríntios 8:9, diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos ricos. Então, desgraça, miséria, não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muita gente pensa assim, não, mas pobreza, desgraça, miséria, é uma questão de um estado social, né? Uma classificação. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que miséria, pobreza é uma maldição. E Jesus veio te libertar dessa maldição. Não é vontade de Deus que você viva assim. Outro pensamento errado é que Deus nos quer pobres, que o dinheiro é a raiz de todo problema. E até falam, olha, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo problema. Não, não, não. A Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz dos problemas. É daí que vem, fala assim, Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, por que é importante nós falarmos dessa área? Porque tanta gente busca, e o que tem é dor. E até já falei isso na semana passada. E semana após semana, dia após dia, comem pão de dores. O que quer dizer isso? Salmo 127 fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Inútil é o trabalhador acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Então, quando nós temos a bênção de Deus do nosso lado, quando nós entendemos o que nós precisamos fazer para ter essa bênção de Deus ao nosso lado, não só a bênção, mas a proteção de Deus. Às vezes, tanta gente só corre atrás de bênção. Ah, a bênção do Senhor, eu preciso de bênção. Deus abençoe, né? Olha, ora lá por mim na tua igreja para eu ter mais bênçãos. Muito mais que bênção, você precisa desejar a proteção de Deus, a proteção de Deus. Deus te livra de cada uma durante a semana, ao longo da semana, que você nem imagina. E se você não tivesse a proteção de Deus em tantas áreas, e os livramentos de Deus? Se Deus pudesse dar uns óculos assim, igual do Júnior pra gente, só que espirituais, Júnior, você iria se assustar. Porque você ia ver o tamanho dos livramentos que Deus não dá para tua esposa, que Deus não dá para você, que Deus não dá para os nossos filhos. Os livramentos que Deus... A Bíblia fala assim, que Deus livra os nossos pés de tropeçar, né? Salmo 91, que Ele nos cobre debaixo das suas penas. E as setas que voam de dia? E a mortandade que anda na escuridão? Muita gente tem medo só de andar à noite, né? Mas hoje em dia, o pavor agora está até de dia. Porque são as setas que voam de dia e a mortandade que anda na escuridão. Antigamente, as pessoas tinham medo de andar numa ladeira escura, né? E não deixavam os filhos andarem em ruazinhas, em becos escuros. Hoje em dia, o mal já não olha para o relógio. É de manhã, é à tarde, é à noite. É na verdade. Você liga a televisão, você abre o jornal, dá uma torcidinha no jornal, até escorre sangue. Porque é só má notícia, porque o mundo jaz no maligno. E se nós não tivéssemos a proteção de Deus? Onde estaríamos? Então, muito mais que só a bênção do Altíssimo, nós precisamos desejar a proteção de Deus para as nossas vidas. E hoje é isso que eu vou falar. Nós vamos falar sobre o poder dos dízimos. Porque o dízimo é uma chave que abre as janelas dos céus
Mas essa mesma chave também fecha as portas a um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ô, Rebeca, por favor, leia para a gente Malaquias 3:10 e o versículo 11 também. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Como é importante nós falarmos disso, porque para muita gente a terra tem sido estéril. Planta, mas a terra não dá nada. A pessoa vai trabalhar na indústria e ela vê os filhos crescer, ela perde a família, perde o casamento, mas não vê o fruto do seu trabalho. A terra é estéril. A pessoa sai de uma cidade, vai para outra. Não é a cidade, então é o país. Ela sai de um país, sai do Brasil e vai para o exterior. E também não dá certo. A terra é estéril, é um devorador que vem para consumir o fruto do trabalho. E outras pessoas, então, que trabalham, mas depois volta, né? Porque trabalhou por causa da família, mas depois volta e já não tem mais família. Isso é um devorador. Então, vamos entender, à luz da Bíblia, o poder que há nos dízimos. Lucas, explica um pouquinho para a gente, à luz da Bíblia, o que são os dízimos? Bem, então, os dízimos, como o próprio nome diz, significa que são 10% de tudo aquilo que nós ganhamos. Seja o salário, seja a pessoa o empresário, não importa. 10% de tudo aquilo que eu ganho é o dízimo. E nós vemos aqui, trazei os dízimos à casa do Senhor. Por quê? Não é o pagar, mas é honrar a Deus. Eu amo a Deus, então eu vou dar essa oferta, esse presente a Deus. Quando nós vemos aqui de honrarmos a Deus com os nossos dízimos, está falando que eu entendo o quanto eu amo a Deus e eu entendo que esse dízimo é um presente para Ele. Então, eu tenho o desejo no meu coração de dar algo especial a Deus. Então, eu dou os meus dízimos, eu honro a Deus com essa minha oferta, com esse meu dízimo. E assim, como a Estela disse há pouco, o dízimo ele tem um poder muito grande, que ele serve como uma chave para trancar os problemas para o lado de fora, que é o que o versículo 11 diz aqui. E por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Ou seja, quando nós honramos a Deus com esse dízimo, então, ele serve como um presente para Deus. E Deus, depois, ele faz o quê? Ele tranca, ele impede que o inimigo, ou seja, que o diabo, roube. Tanto seja na nossa área das finanças, da família, da saúde. Como a Estela deu o exemplo agora, muitas vezes a pessoa vai para fora do país, trabalha para trazer dinheiro para a família e quando volta, não tem a família. Por quê? Ficou tanto tempo fora, problemas aconteceram. Mas quando nós honramos a Deus, quando nós damos esse algo especial a Deus, Deus então ele fecha essa porta por onde o diabo podia tentar atacar a nossa vida e já não consegue. Por quê? Porque nós honramos a Deus, nós entendemos isso e demos esse presente a Ele. E então, todos os problemas ficam para o lado de fora. E é uma porta melhor do que qualquer porta blindada que possa existir. Nenhum tipo de problema consegue passar quando Deus fecha essa porta com o diabo para fora das nossas vidas. Porque aí, a partir daquele momento, também como a Estela falou há pouco, nós estamos debaixo das asas do nosso Deus. Estamos protegidos. E ali, debaixo dessa proteção, não existe problema. Nem financeiro, nem familiar, nem na área da saúde. E nenhum problema pode acontecer na nossa casa porque nós entendemos e desejamos, termos esse anseio de eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta. Quando chega o momento certo, eu já vou para a igreja, ou no momento em que eu for dar esse dízimo, eu vou com aquele desejo eu vou dar o meu melhor. É o melhor presente que eu tenho para dar. E eu semeio com alegria no coração, porque eu entendo que aquele momento é especial. É melhor do que dar um presente para alguém que eu amo, porque eu estou dando o meu presente para o próprio Deus. E assim, depois o resto é tudo consequência. Quando eu amo a Deus e dou os meus dízimos, as bênçãos vêm. É tudo uma consequência. E quando eu dou os dízimos, também como consequência, o diabo fica trancado para o lado de fora e não pode me atacar. Tudo uma consequência de amar e honrar a Deus com os nossos dízimos. Existem assuntos
que advogado vai resolver. Existem assuntos que médico vai poder ajudar. Existem livros de gestão que vão te ajudar a gerir melhor as tuas finanças. Mas bênção e proteção divina você só vai conseguir lendo e adquirindo conhecimento da palavra de Deus e fazendo a palavra de Deus. Bênção e proteção você só vai conseguir de Deus. Você ser liberto da maldição, nenhum advogado bom vai te livrar dessa. Porque você vai precisar do poder do alto para te libertar de maldições. Então, eu agora quero convidar você, até mesmo que está passando por dificuldades financeiras e precisa de oração, precisa de conhecimento, entre em contato conosco. Não é coincidência hoje você estar assistindo esse programa, né? Entre em contato conosco. Muitas pessoas estão procurando informações a respeito desse livro, acerca de finanças do apóstolo Jorge Tadeu. Você também vai poder ter essas informações nos contatos que vão estar passando aqui embaixo, enquanto nós cantamos essa canção, Buscai Primeiro o Reino de Deus. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Aleluia, aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós trazemos um estudo bíblico para vocês. No Grupo Familiar são 52 lições no ano, uma para cada semana do ano, né? Quantas semanas o ano tem, ô Júnior? 52. 52, então uma para cada semana do ano, né? E hoje nós vamos dar continuação à aula da semana passada. Aliás, nessas semanas, não, Lucas? Temos falado de uma aula que vem puxando a outra, né? Tem sido assim já nas últimas semanas, que é todos os grupos familiares, na próxima semana é uma continuação... Do próximo capítulo. Exato, no próximo capítulo é a continuação do capítulo anterior. Então, um assunto puxa o outro, nós temos vindo a aprender, já aprendemos sobre vários assuntos, e dessa vez é exatamente a continuação da lição da semana passada, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Na semana passada nós falamos sobre Jesus... E o Espírito Santo atuou na vida de Jesus. Desde o seu nascimento, o anjo apareceu a Maria e transmitiu que aquele acontecimento seria a obra do Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo no Rio Jordão, quando João batizou Jesus em forma corpórea através de uma pomba, né? Como uma pomba, aliás. No ministério... na crucificação, na ascensão. E antes de subir para o céu, Jesus prometeu para os crentes que receberiam virtude do Espírito Santo, que seriam revestidos de poder. E esse revestimento vem através do batismo no Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos falar do Espírito Santo. E depois, na outra semana, vamos continuar falando sobre o batismo no Espírito Santo, porque temos muita coisa para falar aqui do Espírito Santo e também do batismo no Espírito Santo, que é o poder do alto. E quando uma pessoa aceita Jesus, ele recebe aqui uma porção, né, do Espírito Santo. E uma pessoa, aqui, quando nós falamos do batismo no Espírito Santo, a gente está falando do revestimento do poder, ou seja, uma outra porção do mesmo Espírito. E é por isso que nós vamos aqui dividir essa lição durante essas semanas. Amém? Amém. Então vamos começar por falar da natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de Deus? É a terceira pessoa de Deus.
Há um único Deus vivo e verdadeiro, e esse Deus consiste em 3 pessoas distintas. Eles têm os mesmos atributos, realizam as mesmas obras, e foi assim que Deus se revelou. Agora, a Trindade vai sendo demonstrada ao longo da Bíblia, começando lá por Gênesis. Por isso que nós lemos lá em Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui, façamos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você olha para a Bíblia, você vê o batismo de Jesus. Semana que vem nós vamos falar mais disso. No batismo de Jesus, estava lá Jesus sendo batizado, Deus Pai falando, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, né? Quando Jesus instituiu o batismo, o que Jesus disse? Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Depois, a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós. Olha que interessante, 3 pessoas distintas, um só Deus. Da mesma essência, realizam as mesmas obras, têm os mesmos atributos. E que atributos são esses? Vou pedir aqui para a Rebeca ler Salmo 139, 7, por favor. E diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Pronto. Vamos falar aqui de alguns atributos. Onipresente, onipotente, onisciente. O que quer dizer isso, Lucas? Então, onipotente significa que pode todas as coisas, tem todo o poder. Certo. Onipresente significa que está em todos os lugares ao mesmo tempo. É o que fala nesse versículo. Para onde eu vou fugir da tua presença? Não tenho, em lugar nenhum eu consigo fugir, porque... Não dá. Porque ele está em todos os lugares. Aonde eu clamar por ele, é possível encontrá-lo. Ou seja, se eu estiver na mais alta montanha, ou se eu estiver debaixo da água e clamar por Deus, clamar pelo Espírito Santo, ali eu vou o encontrar. E onisciência significa que tem todo o conhecimento, sabe de todas as coisas. Sabe, inclusive, aquilo que está no mais profundo do nosso coração e que muitas vezes a gente ainda nem falou. É isso mesmo. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Não é coincidência hoje você estar assistindo esse programa, esse grupo familiar. Não é. É o encontro que Deus causa, porque Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe aquilo que você vem orando no teu quarto em secreto. Então, hoje Deus está causando um encontro. A palavra omni, né? Exprime a noção do tudo. Omni, por isso que é onipotente, onisciente. Onipresente, né? Quais outros atributos? Leia pra gente, Rebeca, 1 Coríntios 2, 10 também, e o versículo 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui vem para complementar a explicação do Lucas, né? O Espírito Santo é eterno, santo, soberano. Agora, esses atributos estão ligados a outros nomes do Espírito Santo. Existem outros nomes pelos quais o Espírito Santo é conhecido, e esses nomes e títulos demonstram as suas várias funções. Você olha para a Bíblia, você vai ler o Espírito de Deus. É tido por esse nome porque opera em todas as esferas e vem cumprir a vontade de Deus. O Espírito de Cristo, né? Que é enviado em nome de Cristo. A sua missão é sempre de nos lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Nós tivemos aulas anteriores onde nós estudamos toda a redenção, né? A obra de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que mantém isso vivo dentro de nós. Depois, o Consolador. Ouvimos muito. Em músicas, então, né? Nem se fala da quantidade de músicas que nós cantamos isso, né? Do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O que significa? É aquele que é chamado para ficar ao lado. Encoraja, anima, conforta, intercede por nós. Significa o quê? Aquele que é paralelo.
Por isso que quando Jesus subiu aos céus, né? Partiu, ele disse aos seus discípulos, olha, vocês não vão ficar sós. Eu vou enviar um consolador, um igual, para que vocês não fiquem sós. Eu vou pedir aqui para a Rebeca ler João 14,16. Vamos ler o que está escrito aí. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que a Rebeca leu agora é João 14,26. Ai, desculpa. Agora leia o João 14,16, por favor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre. Olha lá. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, um igual a mim, para suprir a falta de vocês. É o Consolador, né? E aqui é interessante porque a gente vê os atributos de Deus, já nesse versículo, ó. Mas o Consolador, olha o atributo de Deus. Depois a Rebeca leu mais para frente. Vos ensinará. Olha outro atributo do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina. Mas estamos falando dos nomes, né? Do Espírito Santo, só para não confundir. Falamos dos nomes. Espírito da promessa. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo da promessa, conforme lemos, né? Para que os crentes fossem revestidos de poder. O Espírito de verdade, que a função do Espírito Santo é revelar Jesus, o Espírito de verdade, revelar a verdade para o homem que está em pecado. É o Espírito Santo que testifica Jesus e revela a sua obra redentora. É só o Espírito Santo que consegue convencer uma pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Quem é que muda aqui a cabeça dura de um marido que viveu anos de uma forma errada? Quem é que pode convencer? A mãe? A esposa, depois que casa, Júnior? Não. Até parece. É só mesmo o Espírito Santo. Quem é que convence uma pessoa do vício, de parar de jogar, de parar de beber, de parar de estar enfiado naquele vício? Será que é o filho? Será que é a sogra, a cunhada? Quem é que consegue fazer isso? Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Você pode pagar a escola mais cara da tua cidade e os professores serem até do estrangeiro. Você acha que é a escola que vai convencer teu filho a não pecar? A não ir por aquele caminho? A não seguir aquelas companhias? É a escola, Júnior? Claro que não. Pelo contrário. A escola vai influenciar aí pelos caminhos que Deus não se agrada. Não é? É o Espírito Santo. Porque você não consegue acompanhar teu filho em todo lado. Queria falar alguma coisa, Lucas? Não, tô acompanhando aqui, mas já que foi falado agora, você não consegue acompanhar o teu filho por todo lado, mas o Espírito Santo consegue. É. Então, aquilo no momento de fazer algo que seria errado, sente algo que parece que... Um sinal vermelho. Algo que prende, tipo, olha, não me deixa dar esse passo a mais para fazer algo que ia desagradar a Deus. É o Espírito Santo contendendo com aquela pessoa, dizendo para ela, olha, não foi isso que você aprendeu. Isso desagrada a Deus. Volta, muda essa atitude. Vamos fazer o que é o correto. É o Espírito Santo que está ali a contender com essa pessoa. Semana que vem, o grupo familiar está imperdível, porque nós vamos aprender a sermos guiados por esse poder, o poder do alto. A nossa produtora, ela está dando até 4 horas para a gente continuar falando, né? É realmente tudo isso que a gente tem para falar. Ok, então vamos aqui deixar o gostinho para a semana que vem. Porque também existem outros nomes, o Espírito da adoção, o Espírito Santo é um intercessor que intercede por nós. Agora, o Espírito Santo também é uma pessoa, é a terceira pessoa de Deus, e que tem todos os atributos de uma pessoa. Tem sentimentos, ele se entristece, ele fala, ele pensa, ele ama. Por isso que a Bíblia até fala, não entristeçais o Espírito Santo, né? Porque ele também fica triste. E depois, existem figuras simbólicas do Espírito Santo. Eu vou pedir para a minha produtora, dá tempo de eu falar das figuras simbólicas? Dá. Ela está dizendo que sim. Você vai ver na Bíblia figuras, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo seja sobre ela. Olha, a obra do Espírito Santo são ilustradas na Bíblia por várias figuras simbólicas para descrever
as operações executadas pelo Espírito Santo. Você vai ver pomba. No batismo de Jesus, o Espírito Santo tomou forma de uma pomba. A água vivifica, lava, purifica, refresca, mata a sede. O vento, o fogo, que significa limpeza, purificação. Depois o óleo, o azeite, né? Então, o restante eu vou deixar para a semana que vem, que a gente não tem mais tempo, tá bom? Então, não perca o próximo programa, onde nós vamos continuar falando do Espírito Santo. Amém? E aqui, para terminar na fase final do nosso programa, eu quero fazer um convite para você que nos assiste pela primeira vez e está sentindo o próprio Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, aqui tocando no teu coração. A gente sabe quando a gente precisa se voltar para Deus. E eu quero fazer uma oração junto com você, para que você se aproxime de Deus nesse dia. Até mesmo você que se andou afastado dos caminhos de Deus, faça essa oração comigo. Quero convidar vocês aqui no grupo para fazer essa oração comigo. Diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe, e que Jesus morreu, para me salvar. Eu admito, eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Ensina-me os teus caminhos, guia minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? E agora, eu quero pedir para o Lucas também fazer uma oração. Na verdade, nós vamos fazer uma intercessão. Lucas, o que é uma intercessão? Intercessão é quando nós falamos com Deus sobre assuntos que não são os nossos. Ou seja, oramos por outras pessoas, por outros assuntos, por área da vida de alguém que precisa de ajuda. E nós vamos, então, interceder por essa pessoa. E hoje nós vamos interceder por qual assunto? Por quais pessoas? Por novos ceifeiros, por aquelas pessoas que desejam servir a Deus, para que Deus também coloque no coração dessas pessoas aquele desejo de servir mais e mais a cada dia. É isso mesmo. Então eu quero convidar todos a ficar de pé e vamos fazer essa oração, por favor. Então eu vou orar e você pode concordar no final com um amém. Senhor, trazemos agora diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas que está assistindo ao nosso grupo familiar. E pedimos, ó Pai, que o Senhor revele a cada uma delas esse desejo de ser novos ceifeiros. Aquelas pessoas também que já desejam, que elas possam então servir mais a cada dia, servir com excelência, para que possam usar os talentos que o Senhor já deu a cada uma delas para trabalhar a favor do reino de Deus todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Não é coincidência hoje você está assistindo esse grupo familiar. Entre em contato com a gente. Até mesmo você que precisa de um ponto de luz no teu bairro, na tua cidade, no teu estado. Você quer estar mais ativo, você precisa estar envolvido num grupo familiar. Entre em contato com a gente. Aqui está passando as informações. Eu espero o teu contato nessa semana. Amém? E quero agradecer a presença de todos vocês. Lucas, começando por você. Então, muito obrigado por ter ficado conosco. Continue assistindo a nossa programação e você é mais do que bem-vindo para o próximo grupo familiar. Muito obrigado pelo convite e até o próximo grupo familiar. Júnior. É isso, obrigado e logo estamos juntos. E com Jesus, Júnior, o que nós temos na semana? Temos vitória. Temos vitória. Temos vitória. Temos vitória. No nome de Jesus, aleluia. Temos vitória. Temos vitória.